capítulo 1. Efésios, capítulo 1, vamos ler dos versículos de 1 a 7. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença ao abrir a Tua palavra nesse momento. Já fomos, Senhor, tão ministrados por Ti através dos cânticos de louvor e de adoração, através das orações que foram feitas nesse lugar. E te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor ministre aos nossos corações através da Tua palavra escrita, da Tua palavra falada. Que o Senhor nos traga ensino nessa manhã. Tu és Espírito Santo, nosso mestre, aquele que nos toma pela nossa mão e nos ensina. Que possamos aplicar aqui o que for falado nessa manhã à nossa realidade, às nossas circunstâncias. Que o nosso coração se abra nesse momento para receber a Tua semente, a Tua palavra. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda resistência, toda frieza, toda incredulidade, toda mente fechada, todo ouvido fechado, que se abra no nome de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Pai, tira o cansaço dos ombros, dos olhos, da mente. Amarra, repreende todo espírito de sono que tenta roubar a semente plantada aqui em cada culto, em nome de Jesus. Mas que o Espírito, Senhor, dentro de nós, esteja atento à Tua palavra pregada nessa manhã. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, à nossa mente, à nossa alma, aos nossos sentimentos, ao nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, obrigada, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Aí nós já podemos ver que santo não é aquele que morreu. Santo é o que vive, né? Porque ele está dizendo, volta um pouquinho lá no versículo 1, que apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus para os santos. Então, para aqueles que viviam naquela época, naquela cidade. E essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é comparada ao livro de Josué no Velho Testamento. O que é o livro de Josué no Velho Testamento? Quando você pensa assim em Josué, o que vem na sua mente? O livro de Josué. Guerra. Josué é um livro de guerras. O povo está ali tomando posse daquilo que Deus havia dado. Lá no começo de Josué, o Senhor fala que eu tenho dado. Entra e possui a terra, coloca o pé, e onde colocar o seu pé, lhe será dado. Então é um livro de guerra, de tomar posse, de receber aquilo que o Senhor já deu. E o livro de Efésios também, há um versículo, não sei se é entre os que nós vamos ler, mas que o Senhor diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então há sentido eu falar, Senhor, me abençoa. O que eu preciso fazer é abrir a minha boca e dizer, Senhor, muito obrigada, porque eu sou abençoada em Cristo Jesus. Então o livro de Efésios é um livro de guerra. E diz assim o versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito, está aí, é o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em outra versão diz, com toda sorte, com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4.
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de Deus, da louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Diga, redenção. Pelo sangue, diga, pelo sangue. E remissão, diga, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E a gente fala sobre redenção, sobre remissão. Lemos lá no livro de Jó, Jó declarando: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. E a gente fala de redenção, de remissão, mas será que na verdade nós sabemos o que isso significa? Lá no livro de Levítico, o Senhor dando as leis, as instruções, um povo que começava a se constituir como nação, e o Senhor dando ali as leis acerca de tudo, onde viver, saneamento básico, tudo o Senhor falou como se organizar, e entre as leis estava a lei da remissão. O que era a lei da remissão ou da redenção? Quando, por causa da pobreza, uma pessoa vendia toda a sua terra ou uma parte da terra, ou se vendia a si mesmo como escravo, havia uma lei da redenção que dizia o seguinte: que se um parente próximo tivesse condições financeiras, poderia remir a terra dele, ou pedaço de terra, ou até a sua vida. Ou se ele mesmo no futuro conseguisse recuperar suas finanças, ele podia ir lá e remir ou redimir a sua terra, ou seja, comprar de volta. Não sei se você lembra lá no texto do livro de Ruth, que quando Boaz quer se casar com ela e recuperar as terras do seu marido, quando eles foram embora, ele diz assim: olha, eu não sou o parente mais próximo para fazer essa remissão, mas eu vou conversar com o parente próximo, e se ele permitir, porque quem comprar a sua terra vai se casar com você também. E conversando Boaz ali na entrada da cidade, a pessoa diz: não, eu não quero, você pode remir. E aí Boaz compra a terra e se casa com Ruth. Então ele estava aplicando ali a lei da remissão ou da redenção. E o que isso tem a ver conosco? Nós fomos vendidos ao diabo por causa do pecado. Nós perdemos a nossa liberdade, assim como o povo de Israel no Egito, escravo, oprimido, por causa do pecado, nós fomos vendidos ao diabo. E aí se aplicou, glória a Deus por Jesus Cristo, o direito da redenção ou da remissão. Isso nós vamos ver lá no livro de Êxodo sobre a Páscoa. Não vou ler, mas vamos falar sobre a Páscoa novamente. E Jesus se levantou como nosso Redentor, como nosso remidor, e pagou o preço pela nossa vida escrava, perdida. E por isso nós podemos dizer que Ele é o nosso Redentor. Por isso nós podemos dizer que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, que Ele nos redimiu, que Ele pagou o preço pela nossa remissão, ou pela nossa redenção. E hoje nós podemos dizer que nós pertencemos a Deus, número 1, por direito de criação. Somos dele porque ele nos criou. E número 2, nós pertencemos a ele por direito de redenção. Você pode fazer essa declaração sobre você? Diga: eu pertenço a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Somos do Senhor Jesus. Ele nos redimiu, nos resgatou. E a Páscoa, na Páscoa, o Senhor nos fala sobre esse plano de redenção. Não só na Páscoa, mas desde o Gênesis o Senhor já vem falando sobre o que seria necessário para redimir. Se você lembra,
Deus foi o primeiro que matou um animal para cobrir a nudez do homem lá no Éden. Mas não foi só a nudez, ele derramou o sangue, como dizendo, olha, a remissão é através do sangue. É vida por vida. Quando ele falou com o homem, com a mulher ali no jardim, ele disse sobre o fruto da árvore, que o dia que eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. Tem a ver com fruto. Deus poderia ter até traçado uma linha e falado assim, olha, não passa dessa linha. Ele poderia ter dado a instrução que ele quisesse. Não tem a ver com fruto, tem a ver com obediência. E ali o Senhor deu a instrução e disse, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comeram e morreram? Aparentemente não, não é verdade? Mas a partir daquele momento a morte começou a entrar em operação. E o Senhor veio falando, quando falou com a mulher, ele disse que dela sairia um, que a serpente morderia o seu calcanhar, mas que ele levantaria esse calcanhar ferido e esmagaria a cabeça da serpente. Já falando sobre Jesus. E o Senhor, durante todo o Velho Testamento, veio apontando para a lei da redenção, da remissão. Lá em Levítico, o Senhor diz o seguinte, que não há remissão de pecados sem o derramar do sangue. Sem o derramar do sangue, não há remissão de pecados. É vida por vida. E lá na Páscoa, quando o Senhor fala ali a Moisés, dando as instruções, cumpriram-se aqueles anos, o tempo de sair do Egito, da escravidão, e o Senhor dá uma orientação a Moisés, ele disse, esse vai ser o primeiro mês da nova vida de vocês. É o primeiro mês. E ele deu orientação sobre a Páscoa, que é a primeira festa. O calendário religioso de Israel começa com a Páscoa. E ele diz o seguinte, que durante essa noite, né, chamado de Pessa, que quer dizer passar por cima, eles matariam, cada família mataria um cordeiro. E se a família fosse muito pequena para comer o cordeiro, poderia chamar uma outra família e se juntar, porque não poderia sobrar nada. E aquela família dentro da casa comeria o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro eles colocariam numa bacia, e aquele sangue seria aspergido, seria colocado sobre o umbral das portas, porque naquela noite, em todo o Egito, haveria juízo de Deus por todo aquele tempo de escravidão. E aqueles que obedeceram fizeram isso, e durante aquela noite o anjo da morte passou, mas onde havia a marca do sangue, diga, sangue, o anjo passou por cima, ou seja, Pessah, ele passou por cima, mas onde não havia marca do sangue, o primogênito de cada casa foi ferido com morte. E enquanto em todo o Egito havia choro e luto, um povo estava preparado para sair, porque o Senhor disse, olha, já comam o cordeiro com sandálias, prontos para partir, porque essa noite é noite de redenção, é noite de libertação, é noite de saída do Egito por causa do cordeiro. E quando o anjo passasse aquela noite, aquela mensagem, aquele sinal na porta dizia o seguinte, o cordeiro morreu para que essa família não precise morrer. O cordeiro morreu para que o primogênito não precise morrer. Aquelas famílias eram perfeitas? Não, não era por causa delas. Era por causa de quem? Era por causa de quem? Do cordeiro. Não era pela perfeição, mas era por causa do cordeiro. E assim o Senhor estava dizendo, apontando para um dia, como ele falou para Abraão. Lembra lá no Monte Moriá, quando Abraão levou seu filho ali para sacrificar o Senhor? E que o Senhor disse para Abraão, Abraão, antes, né, quando Isaac perguntou, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si o cordeiro. Não estava falando somente daquele cordeiro, o Senhor estava projetando para o futuro e usando Abraão para profetizar que no futuro o Senhor ia prover o cordeiro.
que assim como Abraão entregou o seu filho, iria entregar, estava disposto, no coração de Abraão ele já tinha entregado. Ele nunca viu um morto ressuscitar, mas se Deus falou que de Isaac seria a sua descendência, ele não sabia o que Deus ia fazer, mesmo que tivesse que ressuscitar Isaac. Como ele entregou o seu filho, ele sabia que um dia Deus entregaria o seu filho. E apontava para o futuro, onde um dia o Senhor proveria para si o cordeiro. A palavra diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E o cordeiro, irmãos, marcaria naquela noite o destino deles. O cordeiro era um divisor de águas, antes e depois. E assim na nossa vida. Assim como um calendário, a vida daquele povo começava com a Páscoa, com o Cordeiro. A nossa vida começou com o Cordeiro. A sua nova vida começou com o Cordeiro. O Cordeiro fez uma linha divisória na sua vida, antes do Cordeiro de Deus e depois do Cordeiro de Deus. Se não é assim, não houve conversão, não houve experiência genuína. A nossa vida precisa mudar depois que a gente tem um encontro com o Cordeiro de Deus. Tem que haver mudança. É um processo de mudança, sim, a cada dia, a cada mês, a cada ano, mas precisa haver uma mudança radical na nossa vida, uma linha divisória, antes do Cordeiro e depois do Cordeiro. E assim como aquele povo saiu livre, nós também, por causa do Cordeiro de Deus. Saímos do Egito, saímos da escravidão, saímos das garras do diabo, por causa do Cordeiro de Deus. Que um dia João, apresentando aos seus discípulos, ele disse: olha ali, eis o Cordeiro de Deus. Não o Cordeiro que cobre, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque a cada ano, a cada sacrifício, a cada ano, quando o sacerdote levava o sangue dentro do Santo dos Santos, por causa de toda uma nação, e a cada vez que as pessoas levavam ali o seu cordeiro para ser sacrificado para cobrir os seus pecados, eles estavam dizendo que aquele sangue do cordeiro cobria os seus pecados. E a cada ano, hoje lá em Israel não tem mais templo, mas a cada ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, entre setembro e outubro, um pouquinho antes do ano novo, toda a nação para tudo. Você pode chegar na rua mais movimentada de Israel e você pode se deitar no meio da rua que não vai passar um carro. Porque é o dia do perdão. Todo o povo para e jejua pedindo ao Senhor perdão. Mas aquele perdão que eles pedem é um perdão que cobre. Não é um perdão que tira. O Senhor disse que o Cordeiro de Deus ia fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. E foi isso que ele fez com a nossa vida. Arrancou as garras do pecado, do poder do pecado de dentro de nós. Você não peca mais? Sim, nós pecamos. Mas a nossa vida não é uma vida de pecado. Nós não vivemos mais no pecado. O pecado na nossa vida, irmãos, precisa ser um acidente. Como João diz lá em uma de suas cartas. Olha, não é para pecar. Mas se pecar, existe uma provisão. O sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados. Então, o pecado na nossa vida hoje, não é que nós não pequemos. Isso que o mundo não entende, acha que os crentes são aqueles sem pecado, longe disso. Mas a gente não se fica sujo. A gente vem diante do sangue do Cordeiro e se limpa. A gente vem diante da palavra de Deus e se limpa. E pede perdão. A gente não vive no pecado. O pecado, a palavra diz, não terá mais domínio, controle sobre nós. As prisões precisam se romper, as correntes. Tem gente que vive dentro da igreja acorrentado pelo pecado. Preso, sabe o que tem que haver? Libertação. E sabe o que liberta? O nome de Jesus e o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Precisa ter libertação. Tirar o poder do pecado da nossa vida.
para que o pecado hoje seja um acidente de percurso. Às vezes você sai de casa, né, com seu sapato limpinho e pisa num lugar, pisa suja. O que você faz? Você vai e limpa. É um acidente, mas não é uma vida de pecado. E isso que o Cordeiro faz, ele traz essa libertação, essa linha divisória. E dizia o seguinte, que o inocente morreria pelo pecador. E foi isso que aconteceu, Jesus Cristo ali, suspenso entre o céu e a terra, derramando o seu sangue para que nós fôssemos remidos, para que a nossa terra fosse comprada de volta, para que a nossa vida fosse comprada de volta. Irmãos, é o sangue do Cordeiro. A gente precisa aprender a aplicar o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. É o sangue, diga o sangue. O sangue. Precisamos conhecer o poder que há nesse sangue. Jesus, a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele se juntou ali com seus discípulos e tomou do pão e do vinho, e eles fizeram ali uma refeição de Páscoa. Todo mundo estava se reunido em algum lugar naquela noite para comer o cordeiro. Era uma ceia, uma refeição de Páscoa. E a cada Páscoa, aquela refeição que os judeus faziam, era para se lembrar do que havia acontecido lá no Egito, para lembrar que um dia eles foram escravos, mas que saíram daquela escravidão. Mas naquela noite, o Senhor Jesus, ele faz ali um memorial e ele faz uma mudança de paradigma. Sabe o que é uma mudança de paradigma? Quer dizer que nada vai poder mais ser igual depois daquilo. Quando veio a internet foi uma mudança de paradigma. Ela foi uma linha divisória, antes e depois. Você gosta ou não, eu gosto ou não, na verdade não. Sou dinossauro com relação à tecnologia, mas foi uma mudança de paradigma. Assim como o DNA. Depois que as pessoas descobriram o que é DNA, foi uma mudança de paradigma. Assim também Jesus naquela noite, quando ele juntou ali os seus discípulos para comer a ceia, ele disse assim, fazer isso em memória não do cordeiro lá do Egito. Olha, hoje é noite de Páscoa, mas o que a gente está fazendo aqui não tem a ver com o Egito, não é para lembrar do Egito, é para lembrar de mim. Então, hoje, quando a gente se reúne para a ceia do Senhor, que não temos o hábito, né, de fazer uma ceia de Páscoa, glória a Jesus, porque hoje a gente pode fazer a ceia todos os dias, qualquer dia. Eu conheço pessoas que fazem ceia sozinho, todo dia a pessoa vai lá, tem o seu momento com o Senhor de adoração, de oração, e ali a pessoa vai, celebra a sua ceia sozinha, toma. Tem igrejas que fazem todos os domingos, tem igrejas uma vez por mês, 2 vezes, não importa. O que importa é que nós podemos fazer isso quando nós quisermos. Não somente na ceia da Páscoa, mas quando quisermos. E o Senhor Jesus estava dizendo assim, fazer isso em memória de mim. Quando vocês se reunirem em torno da ceia, da mesa, lembre-se de mim. Lembre-se do que eu fiz. Lembre-se do Cordeiro de Deus. E cada vez, irmãos, que nós nos chegamos a essa mesa, você pegar na sua mão o cálice e olhar para aquele vinho, suco de uva, que você lembre do sangue do Cordeiro que pagou o preço pela sua redenção. Olhe para aquele líquido ali, seja suco, seja vinho, e olhe para aquilo ali e lembre-se o preço que foi pago pelos seus pecados. Que você foi perdoado e que você é perdoado sempre. A palavra diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Olhe para aquele sangue e pense no perdão.
Mas olhe para aquele sangue, olhe para aquele cálice, pense em libertação, porque esse cálice é um cálice de libertação, de quebra de correntes. Quando você pegar aquele pedaço de pão na sua mão, ou um biscoito, ou o que seja, lembre-se do corpo do Cordeiro que foi partido por você e por mim. Que aquele pedaço de pão, que aquela carne do Cordeiro, fala de cura para o seu corpo também. É uma mesa completa, é uma mesa de cura, é uma mesa de salvação, é uma mesa de redenção, é uma mesa de libertação. Lembre-se do Cordeiro de Deus. E a Páscoa não aponta mais para a saída do Egito, mas aponta para a nossa saída do Egito e para a nossa salvação e para a nossa libertação. Que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, da nossa libertação, da nossa remissão, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso irmão mais próximo, que pôde ali pagar a nossa dívida com o seu sangue. Queria pedir a você que feche os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, que você abra a sua boca e agradeça ao Senhor pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Abra os seus lábios e agradeça ao sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Obrigada, Jesus, porque sobre a nossa vida há o sangue do Cordeiro. O teu sacrifício, Jesus, é suficiente. O teu perdão é suficiente. A tua graça, ela é suficiente. Não há mais preço a ser pago, mas isso não quer dizer que a graça foi barata. A graça custou um grande preço. O preço da vida do Filho de Deus. Oh, Senhor, obrigada, Jesus, pelo sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nessa manhã, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse lugar, nós aplicamos sobre nossas vidas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que liberta o oprimido. Oh, Jesus Cristo, teu sangue, uma só gota desse sangue, tem o poder maior do que uma explosão nuclear. Oh, Jesus, aplica teu sangue sobre as nossas cabeças nesse momento. Não sobre os umbrais de uma porta, mas sobre as nossas vidas. Senhor, a Bíblia é um livro marcado de sangue. De Gênesis a Apocalipse, há sangue. Há uma linha, um fio de sangue. Aplica esse sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, mas esse sangue também se estende. Senhor, e ele não cobre só uma pessoa, mas ele é poderoso para cobrir uma casa, uma família. Senhor Jesus, estende agora o teu sangue sobre as nossas famílias. Oh, Cordeiro de Deus, aplica teu sangue sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Oh, Cordeiro de Deus, teu sangue tem poder. Não deixe que lutemos, Senhor, que travemos as batalhas sem o sangue nos cobrindo. Oh, Jesus, oh, Jesus, aplica, Senhor Jesus, o teu sangue sobre toda uma nação brasileira. Senhor, essa nação pertence a Ti. Por direito de criação, foi o Senhor que determinou os limites da nação brasileira. Tua palavra diz que o Senhor que determina os limites. Senhor, essa nação é Tua por direito de redenção. Há redimidos Teus que habitam nessa nação, Senhor. Nós somos brasileiros, nós nascemos nesse território. Senhor, estende o Teu sangue sobre toda uma nação. Oh, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Queremos, Senhor, como cantamos nessa manhã, vencer as nossas guerras com as armas que o Senhor nos dá. E entre elas está a mais poderosa de todas, que é o sangue do Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz por nós. A grande troca do Calvário. O Senhor se tornou o que nós éramos, filho do homem, para que nós nos tornemos o que o Senhor é, filho de Deus. Hoje há um homem caminhando no céu, existe um homem no céu, e existe um Espírito Santo dentro de cada filho teu caminhando por essa terra. Onde nós caminhamos, Senhor, o Espírito Santo está ali conosco. É a presença de Deus. O Senhor Jesus levou sobre si naquela cruz os nossos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados. O Senhor Jesus levou sobre aquela cruz as nossas maldições. Por isso todas as maldições caem por terra em nome de Jesus. E hoje nós somos abençoados, como lemos aqui, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais. Oh, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, o Senhor se tornou o que nós éramos, para que nós pudéssemos ser hoje o que o Senhor é. Oh, Jesus, queremos proclamar nessa manhã que o teu sacrifício não foi em vão, que nós somos frutos, Senhor, desse teu sacrifício, dessa tua entrega total, sem reservas. E o Senhor é o que liga, é a conexão entre o céu e a terra. E hoje o céu está conectado com a terra por causa do Filho de Deus que ficou suspenso entre o céu e a terra. Mas também nós, Senhor, queremos ser esses conectores entre o céu e a terra. Queremos abrir a nossa boca aqui na terra e proclamar a tua vontade nessa terra e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E alcançar território, Senhor, e expandir e alargar o teu reino nesse bairro, nessa cidade, nessa nação. Aplica o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nesse poder do sangue? Nunca esqueça do Cordeiro de Deus e do sangue dele sobre a sua vida. Pastor, vamos terminar ou louvar o que Deus colocar no seu coração. Amém, glória a Deus.